me entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo o que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Osana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Osana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Comparável é o teu amor. Vou me entregar e confiar em ti. Te dou meu coração, tudo o que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus, o meu louvor. Vou alcançar o que tens pra mim. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Osana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Vou viver sobrenatural, aquilo que o Senhor tem reservado pra mim. Vou cantar coro celestial, Osana nas alturas, sejam dadas ao Rei. Osana nas alturas, sejam dadas ao Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou o Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela IME Estebanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja, o Brasil para Cristo, no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estebanato. E por falar no nosso pastor, queremos mandar um abraço para ele, para sua esposa Leonor Estebanato, pastor e doutora também, que estão servindo o corpo de Cristo lá nos Estados Unidos, fortalecendo as nossas igrejas naquela nação e também fortificando a vida dos líderes que lá estão. Deus abençoe e que eles tenham um retorno abençoado para a nossa pátria. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro, começamos uma nova semana nesse dia e louvamos a Deus por aquilo que Ele realizou e fez nos dois cultos que oferecemos a Ele ontem, domingo, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Tempo precioso, marcante, pela presença do Senhor no meio dos louvores e a sua palavra soou, levando-nos a viver uma nova temática do nosso Apacentai o Pequeno Rebanho. Quero louvar a Deus pela oportunidade de entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nessa manhã, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente.
Peço perdão a vocês por motivos técnicos, começamos o programa um pouquinho atrasados, mas graças a Deus aqui estamos para fazer companhia para você até perto das 11h30 da manhã. Hoje nós vamos fazer um programa voltado para o Outubro Rosa e teremos uma convidada que ela tem uma experiência de vida, uma experiência de fé, de superação para compartilhar conosco uma superação de um câncer. Hoje eu vou receber aqui para conversar com ela a nossa querida irmã Mônica Cristina, ela que faz parte da igreja O Brasil para Cristo em Iolanda 2. Então fica aí, compartilhe a nossa programação, deixe o seu like e marque pessoas nas suas redes sociais para serem edificados através da experiência de vida da Mônica Cristina. Bom dia, Vivian, tudo bem com você? Bom dia, pastor. Que bom tê-la conosco, viu? E você, Léo, bom dia, tudo bem, Léo? Que bom, é a equipe da Manhã Manda Aqui e a equipe Manda Aqui Online. Quero aproveitar e mandar um abraço para a nossa diretora, que também está aproveitando e desfrutando de uma forma merecida os seus dias de férias. Aproveite, dona Ângela, tome aquela aguinha de coco, põe as sandálias havaianas, aquela rede. Talvez já esteja sendo recebida com condecorações lá em Jaboatão dos Guararapes. Um abraço para você, Ângela. 10h15. Queremos expressar gratidão pela sua vida que está aniversariando hoje. Antes de mencionar os aniversariantes do dia, Vivian, nós temos datas comemorativas no dia de hoje? Uma só. Então vamos a ela. Hoje é o dia da Força Aérea Brasileira, dia do aviador, dia 23 de outubro. Está aí a imagem de Santos Dumont, exatamente. Lá em Petrópolis tem a casa dele, ele morou em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e tem a réplica do 14 bis. Bem bacana, para quem gosta de cultura e história, vale a pena dar uma passadinha na cidade de Petrópolis. Nós queremos orar por você que está fazendo aniversário hoje, você que está aí no YouTube, no Instagram ou no Facebook, parabéns, Deus te abençoe. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estebanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. Na nossa regional, que é a regional Manda Aqui Bragantina, nós temos aniversariantes também. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Planejada 2, na cidade de Bragança Paulista, a Edna Trindade Magalhães está aniversariando. Parabéns para você. Na nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Nova, o Jefferson César Marques Trivia está aniversariando. Também em Terra Preta temos aniversariantes na igreja pastoreada pelo pastor Geraldo Ávila. A Kelly Alves dos Santos Hipólito está aniversariando hoje. A nossa igreja lá na Lagoinha. Lagoinha é onde está a missionária Isabel Hilário, no estado do Piauí. O Luiz Felipe da Silva Luz está aniversariando hoje, parabéns para você. A nossa Igreja Brasil para Cristo, que compõe aqui a região do ABCD, na cidade de Diadema, igreja esta pastoreada pelo pastor Elias Araújo. A Silmara Cristina Mendes está aniversariando hoje. Em Bragança Paulista, na igreja sede, igreja pastoreada pelo pastor Sérgio, a Maria Laura da Silva Moraes está aniversariando, bem como o Mateus de Lima Vieira. Parabéns para vocês. Aqui no Manda Aqui, o Ailton José de Lima está fazendo aniversário, bem como a Beatriz Almeida, Caleb Munari França, Caroline de Souza Pereira, a Patrícia Alves da Silva e a Simone Aparecida Mazano da Silva. Parabéns a todos vocês. Eu quero orar com você e por você e já quero orar pelos nossos aniversariantes também. Vamos orar? Te convido nesse momento a falarmos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio da vida e por esse dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor. Nesse dia, o Senhor já tem ministrado nas nossas vidas através do devocional diário, da Tua Palavra, através da nossa vida comprometida de relacionamento contigo. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações e nós te louvamos por esse dia. Queremos apresentar a semana dos nossos internautas, a nossa semana, pedindo o cuidado e a proteção do Senhor e que o Senhor nos guarde, livrando-nos de todo mal. Seja conosco, Senhor, em cada dia, a cada minuto dessa semana e que nós possamos desfrutar do Teu querer e do Teu efetuar e viver tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Nesse dia também nós queremos Te oferecer ações de graças
pela vida dos aniversariantes, daqueles que eu mencionei o nome, também, Deus, daqueles que eu não mencionei, mas que fazem aniversário nesse dia. Te peço, Pai, que a alegria da salvação seja uma realidade na vida de cada um deles, bem como, Senhor, a prosperidade do Evangelho que nos faz crescer na graça e no conhecimento. Dá saúde aos teus filhos, dá, Senhor Deus, a tua paz e que em tudo a tua boa mão esteja sobre a vida deles e dos seus familiares. Nessa manhã, Pai, também estendo as minhas orações, Senhor, no decorrer desse dia, por tantas pessoas que nos solicitam, pessoas, Senhor Deus, como a nossa querida irmã Janaína, pessoas que no decorrer do nosso dia sempre estão solicitando uma palavra de oração. Eu já apresento, Senhor, a vida dessas pessoas. Eu peço, Pai, que o cuidado do Senhor, a intervenção do Senhor, a provisão do Senhor seja também contínua e uma realidade na vida dos teus filhos. Aquilo que mais nada pode resolver os problemas desses meus irmãos que lançam suas ansiedades e os pedidos de oração, Senhor Deus, diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha com a tua intervenção. Tu és o Deus que pode, Tu és o Deus que faz, Tu és o nosso Deus pessoal, vivo e que se manifesta a favor de todos aqueles que se rendem a Ti e crer que Tu és o soberano, onipotente Deus. Fica conosco, abençoe a vida do Léo, abençoe a vida da Vívia, abençoe os seus familiares, abençoe a vida da nossa convidada e toda a sua casa, a família e ministério da Mônica Cristina. Que através da vida dela, nessa manhã, nós sejamos edificados através da história da vida dela. Nós oramos na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, na autoridade do nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, Deus te abençoe. Agora na capital paulista, são 11 horas e 21 minutos, nós vamos ao intervalo, já voltamos já, porém antes, previsão do tempo para a capital paulista. Dona Vívia vai esquentar hoje, hein? A mínima hoje de 16 graus, a máxima de 31, dia de sol com algumas nuvens e nevoou ao amanhecer, à noite, poucas nuvens. Nós vamos ao intervalo, 10 horas e 21 minutos, daqui a pouquinho eu volto com a nossa convidada Mônica Cristina e hoje no especial Outubro Rosa. Voltamos já já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças às 15 horas, não perde, temos um encontro em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Mandaqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Mandaqui. Até lá! Agora na capital paulista são 10 horas e 26 minutos. Se você não está nos seguindo nas redes sociais, faça-me o favor, viu? Por favor. Siga-nos, tanto no YouTube, né, dona Vivi? É só clicar lá no sininho, né? E está aí, ó. Tá no YouTube. Esse sou eu, né? Esse sou eu. Eu tô falando da OBPC Mandaqui. Você tá fazendo propaganda para mim, Léo? Mas tudo bem, irmãos, eu não estava falando do meu canal. Estou falando da UBPC Mandaqui. Mas tá aí, o Léo colocou, esse é o meu pessoal, @pastor Vanderlei Medeiros. Tem algumas ministrações lá que você pode ser edificado. Também no Instagram, tá aí, ó, @pr.vandermedeiros. Você pode me seguir também no Instagram. Mas eu estava falando da OBPC Mandaqui. Isso, Léo. Graças a Deus, o pastor Joel tá de olho na gente, hein? Olha aí. E no YouTube você pode seguir o nosso canal da Igreja Brasil para Cristo. Também estamos no Instagram e no Facebook. Lembrando para você também que Amanhã Mandaqui tem o seu canal, tanto no Facebook como também no Instagram. Lá você vai poder conhecer um pouquinho da história da nossa programação da Manhã Mandaqui. Já entrevistamos muitas pessoas, mais de 500 pessoas já passaram aqui na Manhã Mandaqui. Já estamos há quantos anos, Léo? Quero ver se você é um baianinho de antena ligada. Vai para 4 anos o programa Manhã Mandaqui e o Senhor tem nos sustentado. Começamos com uma proposta diante daquela questão da pandemia e Deus tem nos sustentado. A nossa programação, ela vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Você também pode desfrutar das mensagens que o pastor Joel Estevanato prega na nossa igreja local. Nas nossas redes sociais ficam sempre as mensagens arquivadas no YouTube e no Facebook. Uma palavra que pode mudar a sua realidade, a sua história e o seu destino. Aproveite para desfrutar de uma palavra bíblica, uma palavra genuína, contextualizada, em que vai fortalecer a sua vida nas nossas redes sociais. Então siga-nos e aproveite e desfrute daquilo que Deus tem feito no Ministério da Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, amando Deus, pessoas e servindo. Nosso endereço, um dia que você quiser nos conhecer, nós estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Os dias de cultos da nossa igreja, às quintas-feiras, o culto de intimidade com Deus, às 20 horas. Um dia antes, na quarta-feira, nós temos a Quarta de Milagres, às 15 horas. Este culto é realizado na Capela Irma Estevanato e é à tarde, às 15 horas. Já na quinta, como eu mencionei, é um culto que nós damos ênfase à oração para falarmos com Deus,
oramos de uma forma coletiva com a igreja, desfrutamos do louvor e da presença de Deus, depois sempre uma palavra que vai motivar o nosso coração. E no domingo, nós temos 2 reuniões, 2 cultos que oferecemos ao nosso Deus. Às 10 horas da manhã, o nosso maior culto, uma igreja estruturada para receber você e a sua família, às 10 horas da manhã, e à noite, às 19 horas. É a Igreja Brasil para Cristo fazendo a diferença, como eu disse, amando Deus, pessoas e servindo. Agora na capital paulista são 10 horas e 29 minutos. Hoje eu recebo aqui com muita alegria novamente. Opa, Não, tudo bem. Eu já ia dizer que estamos recebendo aqui com muita alegria a Mônica Cristina, ela que é membro da Igreja O Brasil para Cristo de Vila e Holanda 2. Ela já esteve na nossa programação e ela nos falou sobre um trabalho maravilhoso que ela faz nessa localidade de Holanda 2. E nós aprendemos a conhecer um pouco mais do lado social daquilo que ela e o seu esposo, a sua igreja local, têm realizado. Nós estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa é um mês de prevenção, de conscientização. A prevenção deve ser sempre, né, minha amiga Vívia? Outubro é um mês de conscientização, mas a prevenção deve ser sempre. Você sabia que o homem deve fazer isso também? Ainda que não seja dentro do Outubro Rosa. Quer dizer, se quiser, não tem problema, né? Isso não mexe na masculinidade da pessoa. Mas eu vi uma informação que o câncer de mama afeta o homem também. O câncer de mama também acontece nos homens 1% das vezes, sendo responsável por 0,1% dos cânceres masculinos. Seu comportamento e tratamento é igual ao que usualmente é feito nas mulheres. Então a prevenção é muito importante. Eu já ia chamá-la, mas deu um probleminha na nossa conexão, mas nós já estamos voltando, já. Enquanto o Léo está resolvendo essa questão da conexão, deixa eu falar para você, no decorrer da semana, como será a nossa programação aqui na UBPC Mandaqui. Hoje, a partir das 15 horas, você tem um encontro marcado com o nosso querido professor, teólogo, mestre, Carlos Eduardo. Ele, às 15 horas, ele apresenta o programa Conversa Teológica. É um tempo de instrução na palavra de Deus, um contexto teológico, sempre abordando temas que vão trazer um crescimento na sua vida espiritual cristã. Então, vale a pena hoje você, a partir das 15 horas, estar conectado na UBPC Mandaqui e desfrutar desse tempo precioso com a vida do pastor Carlos Eduardo. Amanhã, terça-feira, nós temos um encontro marcado às 15 horas com o missionário Vitor Soares. O missionário Vitor Soares, ele apresenta às terças-feiras, às 15 horas, o programa Missão Desafio em Ação. Além de falar e nos informar a respeito daquilo que a agência missionária oficial da nossa denominação, apesar de ser um órgão interdenominacional, mas é oficial da denominação O Brasil para Cristo, a agência missionária Missão Desafio, o que ela tem feito e realizado ao redor do mundo. A Missão Desafio está presente nos 4 continentes e temos vários missionários, várias igrejas plantadas e o missionário Vitor sempre nos traz informação, além também de um convidado e uma contextualização na palavra de Deus sobre a questão missionária. Já na quarta-feira, acontece a Quarta de Milagres. É um tempo precioso onde sempre um pastor ou um presbítero da nossa igreja local tem ministrado a palavra de Deus e orado pela vida das pessoas que estão aqui participando desse culto presencial e também aqueles que se conectam ao redor do Brasil e além das fronteiras também, crendo e acreditando no poder sobrenatural do nosso Deus. Já na quinta-feira, você tem um encontro marcado, ela está viajando, porque o programa aqui é viajando, ela está de férias, né? Mas quem sabe viajando. A Ângela Voltier, às quintas-feiras, apresenta aqui os hinos que cantamos. Ela fala que eu digo que tem cheiro de mofo, não é isso não. É porque ela traz as recordações das músicas que marcaram tempo e época. É um tempo precioso com a nossa querida Ângela Voltier. Na ausência dela, e ele que é parceiro juntamente quando ela está apresentando o programa, o pastor Daniel Rocha tem apresentado esse programa e cantado e encantado com muita maestria e com a unção do Espírito Santo. Já nas sextas-feiras, às 15 horas, acontece o programa tão romântico e abençoado que é,
com o pastor Paixão e a Catinha. Ele sempre aqui apresentando o programa Aliança de Amor. E tempo precioso. Apesar de ser uma instrução para a vida familiar e conjugal, você pode participar também, porque vai ser um seminário online para você aprender a viver uma vida familiar abençoada e um casamento feliz. Porque tanto o pastor Paixão como a Catinha nos instrui a revelação daquele que é o autor da família nas Sagradas Escrituras de como ter um casamento ou uma vida familiar eficaz. Ou como eu aprendo com a vida desse casal, como eu sou abençoado através da vida deles. Então é a Manda Aqui Online de segunda a sexta-feira com essa programação à tarde. De manhã, de segunda a sábado, nós temos aqui o Devocional Diário. O Devocional Diário acontece de segunda a quinta com a ministração do presbítero Rediane Nascimento e na sexta-feira através da vida do presbítero Paulo Guimarães. Já no sábado sempre é gravado e o presbítero Rediane também trazendo uma porção e uma reflexão da palavra do Senhor. Então é um tempo precioso, onde somos edificados em cada semana temáticas do nosso Apacentar o Pequeno Rebanho, que é o material que norteia os nossos grupos pequenos e a visão da nossa igreja local, material esse que é preparado pelo nosso querido pastor sênior, pastor Joel Estevanato. Nós somos ministrados. Lembrando para você que as agendas Apacentar e o Pequeno Rebanho 2024 já estão esgotando a de 2024, a agenda adulto. Meu irmão, se você ainda não adquiriu, aproveite para adquirir. Está aí para você na tela o QR Code que você pode escanear e vai direcionar você para adquirir a agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho 2024. No próximo ano, em 2024, a temática é Assim Diz o Senhor, com subtemas semanais que vão nortear a nossa vida no ano de 2024. Nós temos a Agenda Kids também, que você pode abençoar a vida dos seus filhos. E você que é membro da nossa igreja local, sabe que o que é ministrado para as nossas crianças é ministrado na igreja local, na ministração da palavra dos cultos, tanto no domingo pela manhã, como no domingo à noite e nas quintas-feiras. Então adquira a agenda na versão adulto e também na versão Kids. Você adquire tudo isso através do QR Code ou entrando nas nossas redes sociais. Agora são 10 horas e 36 minutos. Eu acho que eles já estão ali resolvendo o probleminha, mas nós vamos ao intervalo e, se Deus quiser, eu já volto com a Mônica Cristina conversando um pouquinho com ela. Fica aí, nós voltamos já já. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar.
A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Hebreus capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Romanos no capítulo 1, no versículo 17. O justo vive pela fé. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. E habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não o segurou, pois nele havia dolo algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas Agora na capital paulista são 10 horas e 43 minutos, conexão restabelecida e eu já quero dizer que ela seja muito bem-vinda, dizendo para ela, bom dia, Mônica Cristina. Tá me ouvindo, Mônica? Estou ouvindo. Agora sim, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda.
Amém. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, para o Senhor, pastor Vanderlei, e para todos que estão também nessa conexão. Eu não sei se o sinal, o fone, eu tô com fone, não sei se vai estar chiando para vocês. Se tiver, vocês me avisam. A equipe técnica aqui, o fone está atrapalhando. O programa ao vivo é assim mesmo, viu, Mônica? Os internautas... Exatamente. Com o fone de ouvido está tranquilo? Vocês querem que mude alguma coisa? Paulo, Léo? Melhor. Eles estão dizendo que é melhor sem o fone, se houver possibilidade. Eu já tirei. Ok, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então tá bom. Tranquilo aí, equipe? De boa? Já são 10 horas e 44 minutos, nós tivemos alguns pequenos problemas aí, mas resolvidos. Mas o importante é te ouvir naquilo que você tem como uma superação e uma experiência de vida. Antes de entrarmos na questão do Outubro Rosa e daquilo que aconteceu na sua vida e como você está hoje, eu só queria perguntar como está a igreja em Iolanda 2. Está tudo bem por aí? Amém, tá tudo bem. Estamos lá, né? A todo vapor, construindo lá o templo, a igreja, e tá bênção, né? Tem uns desafios, mas o Senhor está em todos eles, né? O Senhor nos chamou para andar por fé e não por vista. É verdade. Então, é verdade. A igreja é do Senhor. E os projetos sociais? A todo vapor? Também, também, trabalho com as crianças também. Estamos avançando, em nome de Jesus. Então tá bom. Seu esposo está bem? Tá bem também, tá trabalhando, né? Mas também tá todo mundo bem. Ele esteve aí até ajudando no simpósio de missões, com a equipe do OSNI, ficou os 3 dias aí ajudando. No ano passado também ele foi, né? Ajudar aí também. Inclusive, foi mencionado sobre ele, o trabalho de excelência que ele fez aqui como voluntário. Acho que o pastor Ricardo, na pregação ontem à noite, mencionou sobre seu esposo. É um prazer. O nome dele mesmo? Ele é o Marcelo Servo Pessoa. Isso, bênção. É servo. E ele foi um exemplo aqui pra gente. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe sua família. Amém. Vocês também. Amém. Obrigado. Ô, Mônica, nós estamos no Outubro Rosa. Você é uma pessoa que enfrentou um câncer na mama. Gostaria que você conversasse um pouquinho, compartilhasse o seu testemunho. O tempo é seu, nós estamos aqui para te ouvir. Como tudo começou, como tudo aconteceu. Quero que você testifique e compartilhe o seu testemunho para os nossos internautas nessa manhã. Visto que Outubro Rosa é um mês de conscientização, porém a prevenção deve ser sempre contínua, sempre. Eu até mencionei aqui também que há homens que sofrem por situações como essa que as mulheres também sofrem. Então a prevenção deve ser para ambos, não só, ainda que o número seja um percentual muito menor nos homens, mas os homens devem também fazer as suas prevenções continuamente. Mas eu quero te deixar à vontade para compartilhar conosco o que aconteceu na sua vida. Sim, eu agradeço a oportunidade, né? Estamos aí nesse mês de Outubro Rosa, um mês de conscientização. Tá certo que assim, não é o mês de outubro nos traz para a mulher principalmente, né? Essa importância de olhar para si, né? Mas todos os meses do ano nós temos que nos cuidar, né? Os homens também, como o senhor falou, pode ser acometido, cerca de 1% mais ou menos dos homens também podem ter câncer de mama. É muito pouco o percentual, mas também pode acontecer. Bom, eu nunca imaginei viver isso, né? Aos 30 e poucos anos de idade, na época que eu tinha, né? Eu sempre, como vocês sabem, eu trabalho na área da saúde também. E eu lembro que na época eu tinha feito todos os exames anualmente, eu faço pelo menos uma vez ao ano, e eu havia feito os exames, passei na ginecologista, ela pediu todos os exames, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse relato que eu vou falar, principalmente as mulheres, para vocês verem como que é importante a mulher conhecer o seu corpo, né? Quando nós conhecemos o nosso corpo, como que ele funciona, quando a gente passa a se olhar, a se tocar, nesse sentido de a gente ver, né, alguma coisa, isso pode ter um diferencial muito grande. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu havia feito os meus exames normalmente, tinha dado
absolutamente nada, tinha dado apenas um cisto no seio esquerdo, eu sempre tive um cisto, né? Cisto é normal as mulheres ter, um cisto muito pequeno, e tudo bem. E aí, quando passou uns 3 meses, mais ou menos, eu fui tomar um banho, pastor. E aí eu fui tomar um banho, eu peguei o sabonete, passei na mão assim, e aí eu tava passando na minha mama direita, né? Quando eu passei a mão um pouquinho mais forte, eu senti um caroço, né? E não era no meio da mama, era um pouquinho aqui para cima, era algo palpável, né? E era grande. E eu tomando banho, eu pensei, nossa, mas isso aqui não estava aqui, né? Porque foi assim, ó, foi algo... Isso aqui não estava aqui, porque era superficial. E aquilo me preocupou, né? E eu estava tomando banho para ir para o plantão, para trabalhar, né? E aí eu até liguei pro Marcelo, falei assim, nossa, nego, eu fui tomar um banho, né? Eu passei a mão um pouquinho mais forte na minha mão direita, eu tô sentindo um caroço, um nódulo, né? Aí ele falou assim, Mônica, marca o médico. E aí no dia seguinte, eu não marquei, eu fui direto no hospital que aceitava o nosso convênio, né? E passei na ginecologista, né? Levei os meus exames de 3 meses atrás e a ginecologista viu, falou assim, mas Mônica, só tem 30 e poucos anos, seus exames estão normais, tem apenas um cisto pequeno na mama direita, fica tranquila, deve ser uma calcificação, um quisto de leite, alguma coisa assim que ela disse. E eu falei assim, não, doutora, mas é um caroço fixo, não dói, mas é um caroço, né? E aí eu falei para ela assim, eu vim aqui porque eu queria fazer um ultrassom. E a médica não queria fazer ultrassom, mas não há necessidade, Mônica. Eu falei assim, doutora, o hospital é convênio, o hospital aqui vai ganhar. Então eu gostaria de fazer, eu trabalho na área da saúde, né? Até falei para ela assim. E eu gostaria muito de fazer esse exame, até mesmo para me tranquilizar, porque eu achei muito estranho, porque não tinha visto, esse caroço não estava aqui. Em momento nenhum, pastor Vanderlei, ela pediu para eu deitar na maca e colocar a mão e examinar. E de tanto eu insistir para ela e falar assim, olha, eu quero fazer um ultrassom. E aí, ela de tanto insistir, ela passou para fazer ultrassom na hora ali, né, na emergência. E aí, quando eu entrei para fazer ultrassom, o médico do ultrassom também já estava com os meus exames de 3 meses atrás. O médico olhou, né, para os exames, nem olhou para minha cara. Ele falou assim, mas seus exames estão recentes. Eu falei assim, sim, mas eu encontrei um caroço na minha mama direita. E enfim, ele nem me ouviu direito, né? E aí ele pediu para eu... Profissionais e profissionais. Isso, exatamente. E aí ele pediu para eu deitar na maca, né? E quando ele foi passar a sonda do ultrassom, ele passou no meio da mama. E aí eu olhei para ele assim, falei, doutor, não é aqui no meio, é mais para cima. Mas ele não olhou nem para minha cara, né? Ele apenas ouviu, passou assim superficial, mas eu vi que ele não deu uma atenção especializada para aquilo que eu estava falando para ele, que eu havia encontrado. E aí ele falou assim, ó, aguarda mais ou menos uns 40 minutos, meia hora que vai sair o laudo, né? E você leva pra médica. Eu falei, tá bom. E aí fiquei aguardando na antessala e saiu o laudo e fui levar pra médica. A médica abriu e falou assim, tá vendo, Mônica? Não é nada, né? É somente o cisto na mama esquerda mesmo, fica tranquila, né? E aí ela falou assim, deve ser alguma calcificação, algum quisto de leite, alguma coisa assim. E eu peguei os exames e saí. Quando eu saí, entrei no carro para poder ir embora, sabe algo no meu coração, pastor Vanderlei? Eu coloquei a mão ali no carro e falei assim, não, esse médico não valorizou aquilo que eu falei para ele, né? E não é algo da minha cabeça. Enfim, cheguei em casa e liguei. Você falou já no início da pessoa conhecer o seu corpo, apalpar. Você conhece, você sabe, mesmo que o profissional não dê valor, às vezes, àquilo que o paciente está falando, mas quem conhece tem que ir atrás, porque sabe disso. E muitas das vezes essa preocupação e essa inquietação é até o próprio Espírito de Deus já falando ao teu coração. Exatamente, pastor. E aí eu entrei no carro, por isso que o profissional de saúde ele tem que dar ouvido para que a paciente está falando, né?
Ele tem que dar ouvido para as queixas, ele tem que dar ouvido para aquela situação. E quando eu entrei no carro, algo falou no meu coração, sabe? Eu não tive paz. E aí eu cheguei em casa e liguei para o São Cristóvão mesmo para marcar o especialista, mastologista. Eu falei assim, não, eu vou marcar o mastologista, né? Porque eu não confiei no que aquele médico falou, ele não me deu atenção, né? Ele nem olhou para mim. E aí eu marquei. Na semana seguinte eu passei no mastologista com o Dr. Rubens, ali no São Cristóvão, da Avenida Oratório ali. E ali quando eu cheguei pro Dr. Rubens, eu levei os meus exames de 3 meses atrás, que eu havia feito, né? E também levei o ultrassom que eu tinha feito na semana passada. E aí ele olhou e falou assim, olha, Mônica, pelos seus exames aqui não consta nada. E falei para ele o que eu tinha encontrado, né? E aí ele falou assim, mas fica tranquila, eu vou te examinar. Pediu para eu deitar na maca. E quando o Dr. Rubens só colocou a mão onde eu falei para ele, ele falou assim, Mônica, vamos agora para a sala de ultrassom, que o médico não viu esse nódulo no teu seio. E aí na mesma hora eu fui para a sala de ultrassom, e aí a médica do ultrassom, né, passou o ultrassom, e quando ela passou o ultrassom, ela já chamou o Dr. Rubens, já veio o Dr. Rubens com mais 3 médicos ali, né, e ali o Dr. Rubens falou para mim, Mônica, vamos ter que fazer uma punção agora. E a punção consiste o quê? Você pega uma agulha, né, 40x12, e uma seringa de 20 e introduz essa agulha no meio do caroço para puxar o líquido, né? E quando eles fizeram isso, é um processo bastante doloroso. Eu imagino. Quando eles fizeram... Me arrepiou aqui. Quando eles fizeram isso, quando eles falaram que ia fazer uma punção e vai sem anestesia, sem nada, eu já sabia como ia funcionar, e eu, ai meu Deus, me ajuda. E aí quando ele colocou a agulha, que ele foi puxando, eu quando vi o líquido sanguinolento e turvo, aquilo para mim, eu falei, isso não é bom, né? Não saiu um líquido transparente, saiu um líquido turvo e bem sanguinolento. E aí ele falou assim, Mônica, vamos ter que fazer uma biópsia de urgência. Na mesma hora, já colheram ali uma biópsia, já me mandaram de novo para fazer uma mamografia, enfim, fiz todos os exames ali, colheu o exame de sangue, né, enfim. E aí ele falou assim, olha, daqui a 1 semana vai sair o resultado e aí você vem. Só que não deu nem 1 semana, né, alguns dias a secretária dele me ligou e falou assim, Mônica, o Dr. Rubens quer falar com você. Né? Se você puder vir acompanhada de alguém, né, do seu esposo, se você for casada, você vem. E aí eu falei com o Marcelo, falei assim, Marcelo, vamos ter que ir lá e vamos nos preparar porque não vai ser algo bom, né? E aí quando eu cheguei lá, que eu entrei na sala, eu entrei primeiro na sala. E aí o Dr. Rubens falou assim, olha, Mônica, realmente todos os exames não são bons, você está com câncer, é um triplo negativo de mama. E o triplo negativo de mama é o pior câncer que uma mulher pode ter, porque há vários tipos de câncer de mama, né? E o triplo negativo é o mais agressivo que uma mulher pode ter. E eu falei assim, mas doutor, faz 3 meses que eu fiz meus exames, eu não tinha notado, não estava aqui esse nódulo. Ele falou assim, esse tipo de câncer, a característica dele é um crescimento muito rápido. Talvez quando você fez os exames, talvez não tenha constado, estava muito pequeno ainda, ou o profissional não se atentou a isso, mas ele cresce muito rápido. E ele falou algo assustador para mim, ele falou assim, olha, já está com quase 5 centímetros, já atingiu seus gânglios, né? E você está com risco de metástase muito grande. Você já pode estar com metástase, porque o grau já está muito avançado. E aí, quando ele falou para mim assim, ele falou assim, você está com alguém aí? E eu ouvindo ele atentamente, eu falei, sim, meu marido está. E aí ele falou assim, pode chamá-lo? E eu chamei o Marcelo, né? Ele sentou e ele começou a falar com o Marcelo. E naquela hora o Marcelo começou a chorar, o Marcelo chorou. E ele olhou para o Marcelo e falou assim, seu Marcelo, o senhor está entendendo o que eu estou falando, né? Estou explicando. E aí ele falou assim, sim, doutor, eu estou entendendo. E ele falou assim, o que o senhor diz sobre tudo isso? E algo que o Marcelo falou, ele falou assim, cura, doutor. Aí o doutor Rubens deu uma risada e falou assim, não, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que... Ele falou, cura, doutor, em nome de Jesus é cura. Eu entendi o que o Senhor disse para mim, mas é cura. E o doutor Rubens deu uma risada e ele falou assim, olha,
E ele olhando para mim, né? E eu falei assim, doutor Rubens, por favor, me fale tudo, né? Não precisa ter ressalvas. E aí ele começou a falar, ele falou assim, Mônica, vamos começar, não posso te operar agora, porque esse câncer já está muito grande, não tem como operar, é muito perigoso. Nós vamos iniciar com uma quimioterapia, mas eu já te adianto que esse tipo de câncer talvez não tenha uma resposta boa para a quimioterapia, porque a medicina nem tanto tem muitos avanços em cima desse fator de câncer que você tem. Mas vamos iniciar com uma quimioterapia, né, a mais forte que tem, e aí vamos ver como que esse câncer vai agir, mas eu já te adianto, talvez não possa funcionar, talvez possa parar o crescimento, possa diminuir um pouco ou possa continuar crescendo, mas vamos iniciar com a quimioterapia. Eu vou te enviar para os exames de imagem, cintilografia, tomografia, para ver se já atingiu algum órgão, tá? Porque você está com grande risco, porque já atingiu o seu sistema linfático, né? Os seus gânglios, e ele já pode estar percorrendo pelo teu corpo. E aí, naquele momento, ele falou para mim, ele falou assim, eu já te adianto que você vai ter que fazer a mastectomia total, a retirada total do seio. Porque eu havia perguntado para ele se haveria essa necessidade. Ele falou para mim, você já vai ter que tirar todo o seio. E tá bom. E aí saímos dali, né? Ele já nos encaminhou ali, porque é uma equipe multifuncional, né? Quando acontece algo assim, já fomos ali no psicólogo, o psicólogo falou com a gente. E eu peguei e falei pro psicólogo assim, falei assim, não, eu entendo, né, a gravidade da situação que o Dr. Rubens me falou, mas eu tô tranquila, né, eu tô bem tranquila, né, e eu estou nas mãos de Deus, falei pro psicólogo, e Deus sabe do final dessa história. E aí ele conversou bastante com a gente ali, depois me passou para uma nutricionista também, que é toda uma equipe que iria acompanhar, enfim. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, meu filho mais velho, Júnior, né, estava em casa. Nessa época o Mike não estava conosco, porque o Mike é o nosso filho do coração, né? Mas o Mike é uma outra história aí também, que um dia a gente pode falar sobre isso, que foi também algo de Deus na nossa vida. Enfim, cheguei em casa, chamamos nosso filho mais velho, na época era um adolescente ainda, e aí nós falamos para ele, né? E aí, sentadas no sofá, eu, meu marido Marcelo, o Marcelo e o Júnior, meu filho, e o Júnior começou a chorar, né? E eu falei, filho, não chora, né? Nós vamos orar, nós estamos no controle, Deus está no controle da nossa vida, da nossa história. E aí, naquele momento, né, nós oramos ali na sala, né? Eu lembro que depois, passou-se no mesmo dia mesmo, eu estava só na minha sala, e eu dobrei os meus joelhos e eu falei assim para o Senhor. Eu falei, Deus, eu não vou perguntar para o Senhor o porquê de tudo isso. Porque assim, eu sempre tive uma agenda de ministração, tanto para criança quanto para adulto, enfim. E também eu sempre tive nesse trabalho com crianças também, né? E eu falei assim, Senhor, eu não sei o porquê de tudo isso, eu não vou perguntar para o Senhor o porquê e o nem para quê. Por quê? Eu entendo, Deus, que o evangelho que eu prego e o evangelho que eu acredito é isso. Nesse mundo nós teremos aflições. E nós temos que entender algo. Nós cristãos, pastor Vanderlei, nós não estamos numa redoma de vidro onde coisas adversas não atingem a nossa vida, né? E muitas pessoas acham, porque nós somos cristão não pode morrer de câncer, não pode ter câncer, não pode acontecer uma fatalidade com uma pessoa que serve a Deus, não pode acontecer nada. E aí muitas vezes eles se baseiam em Isaías 53, né? Que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças. Mas o que Isaías está querendo dizer ali não é a doença, a enfermidade do corpo, está querendo dizer o pecado. Ele levou sobre si o pecado, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ali não está falando que não, as pessoas que servem a Deus não podem ficar doentes, porque Jesus levou toda a doença sobre si. Não, Jesus levou a doença do pecado, né? Sobre si. E eu sempre tive isso comigo, eu sempre ministrei a respeito disso. Então nós não estamos numa redoma de vidro. Se nós atentarmos para a Bíblia, nós não vivemos nada do que aqueles homens e mulheres viveram por conta do evangelho. Por uma questão de humanidade, nós estamos sujeitos.
Exatamente, nós estamos sujeitos, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos células no nosso corpo e nós temos situações nesse mundo que nós vivemos que vai atingir o nosso sistema imunológico, né, a nossa humanidade, e isso pode ocasionar. Eu sempre tive na minha mente o seguinte: não tenha medo o que pode acontecer com o teu corpo, mas tema aquele que pode pegar a tua alma e lançar para o inferno, né? Verdade. Porque esse corpo aqui vai passar, né? O importante é que nós tenhamos sempre na cabeça: o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Para quem serve a Deus e entende a eternidade como bênção do Senhor. E eu falei para o Senhor assim, pastor Vanderlei, na minha sala, orando. Eu falei: Deus, eu não sei o final dessa história, o Senhor é quem sabe. E eu falei assim, na minha sala, que minha sala tem uma janela, tem bastante árvores aqui, dá para ver. E eu falei assim: Deus, eu só vou pedir para o Senhor uma coisa. Eu não vou pedir para o Senhor forças espirituais, porque eu sei quem o Senhor é na minha vida. E eu sei que o Senhor estará comigo. Se for para cura, amém. Se for para morte, também amém. Mas eu sei que sempre vai existir um amanhã para mim. Se não for um amanhã aqui nessa terra, será um amanhã na eternidade com o Senhor. Por Deus que eu orei assim. E eu falei: Deus, eu vou pedir para o Senhor apenas uma coisa, que vai atingir a minha humanidade. E que o diabo, ele sabe muito bem como trabalhar na nossa mente. Eu falei: Deus, apenas me dê forças psicológicas, porque eu sei o que vai acontecer comigo. O meu cabelo vai cair, eu sei que eu vou sofrer olhares. As pessoas muitas vezes vão dizer, principalmente no meio cristão, né? No meio evangélico: ah, mas não serve a Deus, ah, mas não prega, mas por que está doente, ah, mas por que aconteceu isso? Então as pessoas vão levantar hipóteses. E outra coisa, eu falei: Deus, me proteja, porque eu vou ter olhares de dó, olhares de pena, né? Olhares de situações que isso pode atingir a minha mente, porque Paulo fala assim, que a tua mente, ela seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a nossa mente, ela é bombardeada todos os dias com muitos pensamentos. Uma coisa que nós não podemos controlar são os nossos pensamentos. Nós não podemos controlá-los, porque eles vêm. A única pessoa que pode blindar e nos manter centrados é o Espírito Santo de Deus. Eles podem controlar a nossa mente, porque existe uma coisa também que se chama de doenças psicossomáticas. Muitas vezes o que nós colocamos na nossa cabeça, ela faz com que, se nós estamos passando por um processo de enfermidade, aquilo ela se somatize e aquilo ganha uma proporção muito grande. E eu falei: Deus, então só me dê forças psicológicas, Pai amado, para tudo que eu vou ter que enfrentar, para tudo que eu vou ter que enfrentar. E aí, naquele momento que eu estava na minha sala, pastor Vanderlei, o Espírito Santo de Deus inundou a minha sala, eu ajoelhada na minha sala, chorando e falando com Deus. E eu falei: Deus, esteja comigo. E o Senhor falou claramente no meu coração assim: por Deus, o Senhor falou assim para mim, no meu coração: Mônica, você vai ter que passar por isso. Você vai passar por isso. Porque há coisas na nossa vida, pastor Vanderlei, que nós temos que passar. Não adianta. O Senhor não vai nos tirar, mas Ele vai estar conosco ali. Mas tem situações que nós vamos passar. Sim. E aí nós é que temos que escolher a maneira que nós vamos enfrentar o deserto que nós vamos enfrentar. E o Senhor falou para mim: você vai passar por isso, você vai enfrentar isso. E o final da história, Mônica, só eu sei. E Deus falou no meu coração assim: você tem duas escolhas. Ou você levanta a cabeça e enfrenta, ou você também pode se isolar. E aí é uma decisão sua, mas você vai enfrentar isso. E naquele momento, sabe o que veio no meu coração? Aquele louvor da harpa bem antigo: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai. Isso. Mas naquele momento veio aquele louvor no meu coração. E eu levantei ali e falei: Senhor,
eu sei que o Senhor vai estar comigo, eu escolho levantar e enfrentar. Porque uma das armadilhas que o diabo tem, você que está me assistindo, pode estar passando por isso, alguma situação na sua vida, a armadilha que ele tem, desde lá do Éden com Eva, ele não mudou, ele quer isolar. Ele quer te isolar para que ele possa ter o maior controle sobre a tua mente, sobre as tuas emoções, né? E eu falei, Senhor, eu escolho enfrentar. E aí eu levantei, né? Eu levantei e falei pro Senhor, Deus, eu vou enfrentar, me ajuda, eu sei que o Senhor estará comigo, eu sei que o Senhor sabe o final dessa história. E aí eu fiz os exames de imagem, né? E para a glória de Deus não havia dado metástase, não tinha atingido nenhum dos meus órgãos. Para o Dr. Rubens já tinha atingido já órgãos vitais meus, já pelo grau que estava o câncer, né? E aí ele falou assim, Mônica, vamos começar a quimioterapia então, né? Não atingiu nenhum órgão seu, vamos começar a quimioterapia. E aí então eu até coloquei, né, um post falando, porque muitas pessoas iam perguntar, e eu falei assim, Senhor, eu vou enfrentar. Então a melhor maneira disso é eu expor o meu caso, né? E ali eu tive muitas pessoas, muitas respostas, muitas pessoas falando que está passando pela mesma situação. E ali eu comecei a quimioterapia, né? Cheguei nas crianças, que também a gente faz parte, né, que fazia parte, falei para as crianças o nosso grupo ali que eu estava passando, né? E eu comecei a químio, e eu lembro que a primeira sessão de químio que eu fiz, né? Eu não passei mal o primeiro dia, mas eu lembro que eu tinha uma ministração com jovens lá na igreja da Baixada Santista, o Brasil para Cristo de lá, da Regis. Eu fui com o pastor Caio, mais algumas pessoas, fomos dar uma palestra ali, mas eu lembro que na volta eu passei muito mal no carro, né? Eu comecei a nausear, passei muito mal mesmo na volta, subida. E ali naquela semana eu fiquei bastante mal por conta da químio. E aí quando eu passava assim a mão no meu cabelo, saía, desprendia mesmo, né? Não conseguia nem pentear. E eu lembro que meu filho chegou do serviço, né? Ele fazia estágio, né? Ele era adolescente, mas fazia estágio. E eu falei, Júnior, pega a maquininha e vamos cortar esse cabelo. Minha mãe estava em casa esse dia. E aí ele falou assim, mãe, mas tem cabelo ainda. Eu falei assim, não vai cair, isso vai ser um martírio para mim. E aí ele pegou a maquininha, passou no meu cabelo, minha mãe de frente, assim, com o olho cheio de lágrima. E aí eu lembro que quando o Marcelo chegou do serviço, Marcelo me viu ali careca, né? Foi até uma das fotos que eu coloquei aí. O Marcelo deu um beijo na minha careca e falou assim, você tá mais linda do que nunca. Oh. E o Marcelo, para mim, pastor, né? Precioso. Não foi nessa foto, não, é a outra foto. A primeira foto que eu tô com um lencinho no pescoço, que foi o dia que eu rapei meu cabelo. Também não é essa, é outra. E aí, ele me abraçou, né? E ele falou assim, nós vamos enfrentar isso juntos, né? O Marcelo, pastor, ele foi algo, e sempre foi, né? Sempre foi algo primordial na minha vida, né? O Marcelo, ele esteve comigo em todos os momentos. Glória, eu lembro que quantas vezes eu via ele de madrugada, né? Levantando e orando e chorando, né? Pedindo para Deus a minha cura, sabe? A minha família inteira se revezava, né? Meu cunhado para me levar nas sessões de quimioterapia. E aí eu comecei a quimio. Essa questão de você tomar essa postura de não se isolar, o apoio familiar, o apoio do Marcelo, acredito também que o apoio da igreja foi fundamental nesse processo. Exatamente, né? E aí quando as pessoas foram vendo, levantou-se uma legião de pessoas para orar por mim, né? Me colocando nos seus cadernos de oração, pessoas das igrejas que eu já tinha passado, que conheciam o nosso trabalho, né? E pessoas foram falando, pessoas, né, de várias igrejas, denominações, e aí começaram a colocar meu nome nos cadernos de oração, intercedendo. E aí eu passei para a segunda químio. Eu lembro que quando eu fazia químio, eu passava uma semana muito mal. Eu não conseguia acender a luz do quarto. Eu só vomitava. E eu sabia que se a minha imunidade caísse muito, isso iria preocupar, porque às vezes nem é o câncer tanto que atinge, mas a imunidade abaixa tanto que uma simples gripe pode ser algo fatal, né? Por conta da tua imunidade muito baixa devido ao tratamento.
E eu lembro que quando eu fazia químio, eu passava uma semana muito ruim. A minha mãe vinha, né, sempre na semana que eu fazia químio, para ficar aqui em casa. E aí eu lembro que eu não conseguia comer nada, eu só conseguia tomar coisa muito gelada. Tinha que ser um suco de laranja ou de limão, mas muito gelado mesmo, né? Para eu conseguir engolir, porque eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar. Era uma semana com esses sintomas ruins. Só que aí depois eu fazia um ciclo a cada 21 dias. Quando passava aquele mal-estar, que eu conseguia comer, aí eu aproveitava. Eu falava assim, não, esse momento eu preciso comer, mesmo sem vontade. E aí eu comia, eu me alimentava bem, porque eu sabia que daqui a alguns dias eu ia passar de novo por aquela situação, iria me debilitar ainda muito mais. Então, esse período que eu passava, né, mais ou menos uma semana e meia que eu passava bem, aí eu tinha que comer alguma coisa, né? Então eu me alimentava bem mesmo. Eu só conseguia comer nesse período da químio batata amassada, purê, sabe? E meio frio ainda, muito pouco. Mas no período que passava, eu me alimentava bem, porque eu sabia que ia ter um novo ciclo ali. E eu lembro que, mesmo com a químio, passando por tudo isso, eu resolvi continuar o trabalho com o ministério, né? Então, eu tive que cancelar algumas agendas por conta da químio, né? Tive que cancelar alguns compromissos, mas o trabalho na igreja com as crianças, eu fiz, a gente continuou fazendo o trabalho. Eu lembro que eu estava careca já, né? Criança é bastante curiosa, né? Eu lembro que eu cheguei, ia ter um congresso com as crianças, né? Um trabalho com as crianças muito grande, na nossa igreja ali, né? Nós estávamos ali com o pastor Caio. E ali eu lembro que eu cheguei com as crianças para ensaiar. A equipe estava bastante desanimada, né? E eu falei assim, Deus, eu não posso, eu tenho que voltar, né? E ali, quando nós reunimos ali, eu lembro que as crianças estavam. E criança é curiosa, eu tirei o meu chapéu e mostrei minha careca para as crianças, né? E expus para elas ali a situação que eu estava vivendo, né? E ali elas oraram por mim. E eu lembro que no congresso com as crianças, quando chegou o congresso, eu lembro que eu chamei o Samuel. O Samuel, na época, tinha 5 anos de idade. E eu chamei o Samuel para poder fazer a primeira oração. O Samuel pegou o microfone e, surpreendentemente, o Samuel orou assim: Jesus, nós oramos por esse culto, mas falou, Jesus, eu oro pela tia Mônica. E eu peço que o Senhor dê uma cura super poderosa para a tia Mônica. Glória a Deus. E ele falou exatamente assim: peço que o Senhor dê uma cura, isso, exatamente essa foto. Quando eu chamei ele para abrir a oração, e ele falou para mim assim, ele orou assim, pegou o microfone, eu peço para o Senhor, Deus, uma cura super poderosa para a tia Mônica, mas tem que ser, Deus, uma cura super poderosa. E ali todos riram, né? Eu abracei o Samuel. E foi bênção esse dia, né? O congresso foi uma bênção, foi algo maravilhoso, né? E ali fiz as sessões de químio. Também continuamos o trabalho aí, né? Aí foi na fábrica de cultura. Aí também nós tínhamos o culto com as crianças dos lares na semana. E mesmo fazendo tratamento, quando estava bem, continuamos ainda o trabalho nos lares com as crianças, né? Naquele bairro. Continuando fazendo esse trabalho. E as crianças as pessoas foram muito, sabe, estar no meio delas e não se importar, sabe, com o que as pessoas iriam dizer ou falar, não se isolar, foi a melhor situação, né? Foi a melhor a escolha. Enfim, 3 meses de químio fazendo. O médico, eu fui fazer os exames, né? E aí o tumor que estava já quase 6 centímetros, 5 e pouco, né? 5 centímetros e pouco, tinha baixado para 1,5 centímetro. Oh, meu Deus! Quando o Dr. Rubens viu os exames, ele falou assim, nossa, Mônica, tem mulheres que estão com o mesmo tipo de câncer seu, fazendo a mesma quimioterapia e não está dando resultado, muito pelo contrário, tem algumas que estão até crescendo, né? Mas, surpreendentemente, o seu está com 1,5 centímetro. Nós vamos fazer as outras 3 sessões de químio e aí depois marcamos a cirurgia. Eu falei, tudo bem. E aí, orando ao Senhor e falando com o Senhor, o Senhor está no controle de tudo, né? Fiz as outras 3 sessões de químio. Foram 6 meses de quimioterapia, né?
E aí, quando chego na penúltima quimioterapia, o tumor estava com 7 milímetros. Fui fazer na ressonância, estava 7 milímetros. E aí ele falou assim, Mônica, já podemos marcar, né? Ele ficou assim, surpreendido, né? E eu falei, é Deus, doutor Rubens, né? Eu sei que uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, nós não podemos tirar a nossa parte. O que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer em tudo na nossa vida. Mas o que compete a Deus fazer, que é o milagre, a situação impossível, somente Deus faz. Então a minha parte, que era ir ao médico, fazer o tratamento certinho, sabe? Porque a medicina também é de Deus, né? Nós temos que entender isso, que nós somos seres humanos e o nosso corpo também precisa de cuidar dos médicos também, né? Agora, agir com o milagre, com o impossível, é só Deus quem faz. Mas a nossa parte nós temos que fazer, porque às vezes a gente quer que Deus faça tudo e a gente não faça nada na história. Não é assim que funciona, né? Então, o que cabe a nós fazermos em qualquer área da nossa vida, nós temos que fazer, seja na nossa vida particular, no ministério, enfim. O que compete a Deus fazer é aquilo que nós não podemos fazer, é o que Deus faz. Aí ele falou, vamos marcar cirurgias, você vai fazer a última quimioterapia e já vamos marcar a cirurgia para 9 de dezembro. Eu ia fazer aniversário de casamento, seria no nosso aniversário de casamento, 9 de dezembro. E aí eu falei, tudo bem. Fiz a última sessão de químio, né? E eu lembro que fui fazer os exames pré-operatórios, fui fazer a ressonância. E nessa ressonância, eu cheguei em casa, abri, logicamente, para ler, né? E eu vi que o médico não tinha laudado mais nada, pastor Vanderlei. Eu falei assim, opa, tô sentindo cheiro de milagre. Glória a Deus. Eu tô sentindo cheiro de milagre, né? Deus. E aí eu não falei nada, né? Eu fui pro congresso de manhã com as irmãs que estavam na igreja lá. Quem pregou esse dia foi a Moara. Deus usou a Moara grandemente para falar comigo. Enfim, na segunda-feira eu ia levar os exames. Levei os exames segunda-feira pro Dr. Rubens. O Dr. Rubens abriu e falou assim, Mônica, vamos fazer o ultrassom ali rapidinho? Eu falei, tá, vamos. Quando eu fiz o ultrassom, eu falei, e aí, doutor, o tumor sumiu mesmo? Não tá mais aí. Ele, Mônica, não estou vendo mais nenhum tumor. Né? Aí ele falou para mim assim, a quimioterapia teve resposta completa. E eu no meu coração, amém, mas o impossível quem agiu aí foi Deus. E aí ele falou assim, eu vou mudar completamente a história, eu não vou mais fazer, Mônica, a mastectomia total, eu não vou retirar sua mama. Eu vou abrir, fazer a cirurgia e conforme for a gente vai fazer uma quadrantectomia, que é tirar só um quadrante da mama aonde estava localizado o tumor. Mas eu só vou saber como está quando eu abrir, né? E eu não vou fazer mais a mastectomia total. Na época eu tinha bastante seio, né? E a minha vontade sempre foi fazer uma redução de mama. Só que eu nunca tive condição para isso. E o Dr. Rubens também, ele era cirurgião plástico, né? E aí ele falou assim para mim, você tem interesse, Mônica, em fazer uma redução de mama, já que você vai estar anestesiada, vamos mexer nas mamas mesmo, você tem esse interesse em fazer, né? O convênio vai cobrir mesmo e tal. Eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim, porque o convênio em si não cobria cirurgias de mama. Só que naquela situação, já que ele ia mexer, ele falou para mim, né? E eu pensei, oh Deus, o Senhor é o Deus de mimo mesmo, né? Oh, meu Deus do céu, olha só o presente que o Senhor me dá. Eu falei, sim, gostaria sim. Ele falou, tá bom. E aí eu fiz os exames pré-operatórios todos, né? Deu tudo certo. E dia 9 de dezembro eu estava indo para a cirurgia. De que ano foi? E aí, de que ano foi, Mônica? A cirurgia foi no final de 2015 para 2016, né? E aí foi 1 ano e pouco de tratamento, viu? Quase 2 anos aí de tratamento, 1 ano e pouquinho, juntando tudo aqui, o tempo de espera, foi quase 1 ano de tratamento, mais ou menos. E juntando com a rádio também, foi quase 1 ano e pouco. E aí fui para a cirurgia. E aí no outro dia que eu acordei, o Dr. Rubens foi no quarto, estava com os drenos ainda, e ele falou assim, Mônica, olha, eu até coloquei o vídeo aí nosso, mas depois, se der, passa. Ele falou para mim assim, Mônica, quando eu abri, não havia mais sinal nenhum de tumor. Glória a Deus. Nenhum. Glória a Deus. Então, eu nem fiz a quadrantectomia. Como eu fiz a redução de mama,
eu tirei o material onde estava localizado o tumor e mandei para fazer anatomopatológico, que é a biópsia. E aí o resultado da biópsia vai dizer se ainda há células cancerígenas, porque clinicamente, ou seja, a olho nu, não vimos tumor nenhum mais. Mas pode ser que ainda haja células cancerígenas no seu organismo. E aí ele me mandou para casa com os drenos, tudo, né? Falou para eu voltar depois de 15 dias, retirar os drenos e pegar o resultado. E quando eu voltei, pastor Vanderlei, né, para pegar o resultado, havia lá escrito: não há mais sinais de malignidade. Oh, glória ao nome de Jesus, louvado seja Eu Deus. fiquei, a equipe dele, ficou, na época tinha uma doutora residente, ela falou assim, se podia pegar os meus exames, ela estava fazendo uma pós a respeito desse triplo negativo de mama, se ela podia utilizar os exames para ela poder fazer esse estudo, né? E eu falei, amém, sem problema nenhum, poderia sim. Glória a Deus, hein? E aí, depois disso, mesmo depois disso, eu ainda fiz 40 sessões de radioterapia, né? Mesmo com essa, então, todo o tratamento, tanto do começo ao fim, mesmo com essa resposta positiva. Você continuou se submetendo à orientação médica. Exatamente. Ainda fiz quase 40 sessões de radioterapia, né? E esse tipo de tumor é um tumor... Porque assim, a mulher, quando tem câncer de mama, há alguns tipos de tumores que ela toma uma medicação chamada tamoxifeno, né? E ela toma durante 5 anos, que ajuda ali, porque os primeiros 5 anos de um tumor, qualquer tipo de câncer, são o que nós chamamos de sobrevida, né? Os primeiros 5 anos são decisivos. Dentro desses 5 anos, a pessoa pode ter um retorno, né? Mas só que eu não poderia tomar essa medicação, porque esse tipo de tumor, ele não aceita essa medicação não tem efeito nenhum sobre esse tipo de tumor triplo negativo de mama, né? Não tem eficácia. Então, o que eu iria contar seria um diagnóstico precoce, a cada 3 meses aí eu tinha que fazer os exames para ver se não havia nenhuma recidiva, né? E aí, todos os exames que eu fazia estava tudo certinho e eu passei a barreira dos 5 anos, né? Barreira que fala, quando tem câncer, é uma barreira dos 5 anos. Mas, uma coisa que eu sempre falo, pastor Vanderlei, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós somos sujeitos. Eu posso passar por um câncer novamente, mas isso não vai anular o milagre que Deus fez na minha vida. Enquanto eu estiver nesse corpo corruptível, eu estou sujeito a todas as ações do tempo presente, né? Mas isso não anula todo o milagre que Deus fez na minha vida nessa época, né? E quantas pessoas que foram atingidas com esse testemunho, quantas pessoas também que mandavam mensagem para mim falando que estavam passando pela mesma coisa, e elas viam eu ministrando, eu nos trabalhos sociais, né, fazendo os trabalhos, e isso inspiravam elas, né? Quantas casas e quantas famílias estavam passando por isso, que me chamavam para ir lá, para conversar, né, que me chamavam ali para poder falar com uma pessoa que estava querendo se isolar diante do diagnóstico. E ali eu ia, conversava, orava, contava a minha história. Que bênção, e aquilo, de certa glória forma, a Deus. Eu sei que é um processo delicado, difícil, né? Não é fácil, mas o Espírito Santo em todo o tempo te alertou, liberou a palavra, falou da situação que você iria enfrentar, mas presente junto de você. E você, além de exercer a sua fé junto com o Marcelo, se submeteu àquilo que os profissionais estavam te orientando. E você, já vão fazer 8 anos, né? Isso. 8 anos, e você hoje é um milagre ambulante de Deus e também da ciência, também do trabalho daqueles profissionais que lhe cercaram. Você nos enviou um vídeo, podemos colocar esse vídeo? Podemos colocar agora, Mônica? Nós vamos colocar esse vídeo que você nos enviou. Se quiser colocar só a metade, porque ele é bem extenso, né? Eu já então falei. Vamos lá. Bom, O pessoal da técnica está ali na ponta da agulha. Na ponta da agulha da minha época dos anos 80, na ponta do dedo. Vamos lá, por favor. Da nossa época, né? Da nossa época, então vamos lá. Por favor. A paz do Senhor, amados. Eu quero aqui abrir esse vídeo com uma palavra que se encontra em Efésios, no capítulo 3, e versículo 20, que diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós.
Quero aqui agradecer ao meu Deus e louvá-lo, engrandecê-lo, porque na cirurgia correu tudo bem, graças a Deus. Já estou em casa desde ontem, né? Desde anteontem, na realidade, né? Estou em processo de recuperação, estou com uns drenos. Dói um pouco, mas faz parte do processo de recuperação, né? Tudo isso faz parte. Mas louvo ao meu Deus, porque eu estou bem, correu tudo bem. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, cada um que se lembrou de mim em suas orações e colocou meu nome no caderno de orações, no grupo de intercessão. Quero dizer a vocês que a vitória não é somente minha, amada igreja. A vitória é nossa no nome de Jesus. A vitória é nossa no nome de Jesus. Quero louvar ao meu Deus pela vida de cada um de vocês e dizer que vocês também estão em minhas orações, amém? Deus, Ele nos surpreende, Deus me surpreendeu grandemente, amados. Realmente Ele fez muito mais além daquilo que eu pedi ou que pensei, né? Deus operou muito mais além daquilo. E eu lembro que quando o médico, Dr. Rubens, foi de manhã, né, me visitar lá no quarto para ver como eu estava, eu perguntei para ele: doutor, e aí o tumor, né? Realmente sumiu? Quando o senhor abriu, o senhor viu alguma coisa? Ele: Mônica, realmente o tumor sumiu. Quando abrimos, não vimos mais tumor. Ele me disse assim, que na parte clínica não havia mais câncer, mas que ele retirou uma amostra para mandar para um exame que chama anatomopatológico, para ver se há algum vestígio ainda de células cancerígenas. Mas eu creio, amados, e descanso no Senhor, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, amém? Descanso no Senhor como sempre descansei, confio no meu Deus como sempre confiei, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, independentemente do resultado, independentemente do que possa acontecer, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Vale a pena, amado, servir a esse Deus, estar com esse Deus. Vale a pena colocar as angústias, as ansiedades na mão do Senhor, na potente mão do Senhor, porque com certeza a palavra do Senhor diz que ao tempo de Deus Ele entrará em favor, amém? Agradeço a vida de cada um, amados, da minha família que esteve ao meu lado, do meu marido, do meu filho, dos meus irmãos, cunhados, amigos, irmãos da igreja, enfim, amigos do Face, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que sempre deixaram uma palavra. As pessoas costumam me dizer, Mônica, você é forte. Amados, eu não sou forte não, mas eu sirvo a um Deus todo-poderoso que me fortalece a cada manhã, porque passar por tudo isso não foi fácil, realmente não foi fácil, mas o Senhor esteve comigo, né? Eu tive duas opções: ou me isolar ou levantar a cabeça e enfrentar no poder de Deus. Eu resolvi assumir a segunda opção, amados, né? Enfrentar, levantar a minha cabeça e enfrentar, porque eu sei que o Senhor estava comigo. E quando eu recebi o diagnóstico, né, dobrei os meus joelhos quando cheguei em casa e disse para o Senhor: Senhor, essa é a hora de eu viver tudo aquilo que eu ministro, tudo aquilo que eu prego. Esta é a hora de eu viver, né? Esta é a hora de eu mostrar tudo aquilo que eu ministro e que eu prego em Teu nome, Jesus. Eu só peço a Ti, Deus, essa foi a minha oração. Eu só peço a Ti, Senhor, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor esteja comigo para eu passar tudo o que eu tenho que passar. E o Senhor me ouviu, amados, né? Esteve comigo em todos os momentos, está comigo em todos os momentos. Mais uma vez, eu quero dar um beijo no coração de vocês. E eu creio que esse resultado, quando eu pegar, amém, o resultado deste exame, eu creio que também irá nos surpreender. Amém? Mas, como eu sempre disse, né, independente do resultado, né, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável sempre. Creia nisso. Talvez você esteja passando por um momento difícil, não sei se é enfermidade, não sei se é problema em casa, não sei se é problema no serviço, enfim, né, todos nós passamos por aflições. A
própria palavra do Senhor diz que neste mundo nós teremos aflições, né? Nós não viemos para o Evangelho, o Senhor não mentiu para nós, não disse que seria uma vida de mar de rosas, não, muito pelo contrário. Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, mas ele também complementa dizendo que ele venceu e nós também venceremos. Às vezes não vamos vencer da maneira como nós queremos, mas tenha certeza, se permanecermos em Deus, vamos vencer da maneira como Deus quer. E a coisa melhor, amados, do que vencer da maneira como Deus quer? Não há não. Fique firme, confie no Senhor, entregue as suas angústias, coloque diante do Senhor as suas angústias, as suas preocupações, as suas ansiedades, diante daquele que tem todo o poder para te ouvir e com a sua mão poderosa te tirar, né? Ou às vezes o Senhor nem tira, né? Passar junto com você muitas vezes esse deserto no qual você está passando. Mas saiba que você nunca está só, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar, tá? Que Deus abençoe, confie nesse amor de Deus, confie nesse cuidado de Deus. Um beijo no coração de cada um e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Agora na capital paulista são 11 horas e 34 minutos. Poder de Deus, graça de Deus e a orientação dos profissionais na vida da Mônica. E nós podemos perceber e ver o quanto Deus é bondoso. E ela hoje é um milagre ambulante, hoje ela é um milagre de Deus e também de uma submissão e sujeição às orientações profissionais médicas. Isso é muito importante. Estamos dentro do Outubro Rosa, a importância da prevenção sempre, de estarmos nos cuidando. 11 horas e 35 minutos. Mônica, nós louvamos a Deus pela sua vida nessa manhã, tempo precioso de te ouvir, de gerar fé no nosso coração, porque uma coisa é a gente ouvir falar de algo, outra coisa é nós presenciarmos, os nossos olhos contemplar. E né, na manhã de hoje, não somente eu, mas os nossos internautas estão contemplando aquilo que Deus é capaz de realizar e fazer. Alegria em te ouvir. Enquanto eles estão resolvendo essa questãozinha técnica aqui, ô Vivian, nós temos comentários dos nossos internautas. Você pode compartilhar para a gente nessa manhã a participação dos nossos irmãos nas redes sociais, por favor? Posso sim, pastor. Nós temos o comentário da Marisa Cunha, ela é de OBPC Itapeúna, Eldorado. Ela disse assim: testemunho que tive um câncer maligno de intestino, fiz a cirurgia, mas Deus me deu a cura. Não precisei de quimioterapia e nem de rádio. E não tomo remédio. Já fazem 5 meses que recebi esta bênção. Que bom. Cada caso, um tratamento de Deus específico na vida de cada um. Sim, e louvamos a Deus pela vida da irmã. Nós temos um outro comentário do Nelson Cascais. Acho que é assim o sobrenome dele. Amém. Ele diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, meus parabéns pelo testemunho. Isso sim é uma bênção. Verdade, Nelson. Glória a Deus. Comentário da nossa irmã Marilda Santos, aqui da nossa igreja. Verdade, ela diz: hein? aleluia, Deus é maravilhoso em tudo que faz. Glória a Deus. Glória Falar a Deus. sobre o assunto quando estamos passando por isso ajuda muito. Verdade, a Nos Marilda fortalece, é um exemplo disso, né? com certeza. Nos fortalece a ajudar a permanecer na obra. É verdade. E o último comentário é do Marcelo de Melo Pereira. Ele diz assim: que testemunho lindo. Para o nosso Deus não há impossível. Como Isso aí. assim diz a Heleninha, né? É verdade. Ô, Mônica, só temos a agradecer a você por essa manhã. Mais uma vez, você se permitisse ser usada pelo Espírito de Deus através da história da sua vida, edificando o corpo de Cristo em todo o território nacional e além das fronteiras. Já são 11 horas e 37 minutos, já chegamos ao final da nossa programação. Quero pedir desculpas para você, os probleminhas técnicos que tivemos nessa manhã, mas aqui nós temos uma equipe muito eficaz, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, presbítero Paulo, Léo e Vivi, Deus abençoe. Eu quero te deixar à vontade para suas considerações finais, minha amiga.
Ok. Então vamos fazer o seguinte, enquanto estamos resolvendo... Pode falar? Então vamos lá, voltamos aqui, conseguimos de novo, graças a Deus. Eu quero te deixar à vontade, Mônica, para suas considerações finais, para você mencionar as suas redes sociais, deixar o seu contato para quem quiser conversar com você. Nós sabemos que nós somos alcançados para alcançar. Nós passamos por processos na nossa vida para ajudar a vida de tantas outras pessoas. E como você bem disse, são tantas pessoas que estão falando com você nas redes sociais, pessoas que passam por problemas semelhantes, problemas piores, problemas menos pior aos olhos humanos. Cada um é uma realidade, cada um uma situação. E eu sei que você tem sido, como sempre, esse instrumento de Deus para edificar a vida de tantas outras pessoas. Então, quero te deixar à vontade para as suas considerações finais e divulgar também os seus trabalhos que você faz com tanta excelência e com um toque especial do Espírito Santo. Amém, pastor Vanderlei. Eu quero agradecer ao Senhor novamente pela oportunidade, a Ângela também, né? A todos aqui também que estão assistindo essa live, irão assistir depois. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? As pessoas sempre falavam, Mônica, você é forte. Eu falo, não, eu não sou forte, mas o Deus que eu sirvo é forte, o Deus que me fortalece é que é forte, né? Nós não temos que nos assegurar na nossa própria força, mas a força de Deus, né, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O meu Insta, né, Mônica_Cristina E, tá? Mas qualquer coisa tá marcado tanto na página, no Insta do Manhã Manda Aqui, ou, né, vocês conseguem me achar por lá, precisando de alguma coisa, de alguma palavra em relação a isso, né? Pode com certeza me mandar uma mensagem que eu ficarei feliz, né, em conversar com você. E se estiver passando por uma situação assim de desânimo, dá uma palavra de ânimo no nome de Jesus, né? Eu quero só deixar uma palavra só de encerramento. Fique à vontade. Que está em 2 Coríntios, a carta de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 4, e o verso de número 8. Eu vou ler na minha versão, que é a Nova Transformadora, tá? De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. O verso de número 13. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Cristo em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Verso de número 16. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior será renovado a cada dia, pois as aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas os que não podemos ver durarão para sempre. Glória. Amém. Então, aflições vamos passar, mas cabe a nós tomarmos uma postura. Ou ficamos dentro da caverna, ou nós saímos, né, e enfrentamos tudo que temos que enfrentar na força de Deus, sabendo que em Hebreus diz que Ele jamais nos deixará, Ele jamais nos abandonará. E Jesus ainda disse, estarei convosco em todos os dias até a consumação do século. Glória. Eu e você, nós vamos passar, mas a palavra de Deus, jamais. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Muito bom, Mônica. Glória a Deus pela sua vida. Te agradeço em nome da Igreja O Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. Louva a Deus pela sua vida e que Deus faça a sua voz ir a muitos lugares além das fronteiras para edificar a vida de tantas mulheres, de tantas pessoas que precisam desse seu testemunho. Que Deus use de uma forma excelente a sua vida, a vida do pastor Marcelo,
da Igreja Brasil para Cristã, aí na sua localidade, com esse trabalho tão importante e significante na vida de tantas crianças. Muito obrigado, Glória. Deus te abençoe. Amém, eu que agradeço. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Obrigado. Agora na capital paulista são 11 horas e 43 minutos. Ô Vivi, vamos mandar abraços para as pessoas que interagiram conosco? Vamos lá. Vamos lá. Esteve conosco o Vicente Antunes, a Janaína Batista, a nossa diretora Ângela Vautier. Vautier para Deus. Volte logo, Vautier. A Tainá Dutra Queiroz, da OBPC Jardim Pérola, em Londrina, no Paraná. A Inês Giuriati, a Marisa Cunha, da OBPC Itapeúna, Eldorado. Quem mais aqui? O pastor Roberto Moriá, de Joaíma, Minas Gerais, pastor, lá no Vale do Jequitinhonha. O pastor também Reginaldo Geri da Rocha, da OBPC São Geraldo, Guaianazes. Um abraço para os irmãos Brasil para Cristanos aí de Guaianazes. Isso mesmo. E o Nelson Cascais. Oi, Nelson. A Marilda Santos e o Marcelo de Melo Pereira. Fora os irmãos Marcelo. que não deixaram oi, né? E enrolar que a gente não conseguiu identificar, né? É verdade, não interagiram conosco. Meu agradecimento a você, Vivi, meu agradecimento a você, Léo Gonçalves, meu agradecimento a você, Presbítero Paulo. Presbítero Paulo, eu estou com saudade de conversar com você aqui em Rede Mundial, na Manhã Manda Aqui. Quando é que nós podemos bater um papo? Vem, Paulo, vem aí. Pega o microfone aí, eu quero conversar com você antes de terminarmos. Quando é que eu teria a honra de tê-lo aqui no sofá da Manhã Manda Aqui na poltrona e batermos um papo? Tem que marcar, pastor. Minha agenda é muito grande, muito concorrida. Verdade, eu sei que você é um homem muito requisitado, inclusive até na Manhã Manda Aqui. Segunda a sexta é requisitado lá para arrumar um computador, requisitado para organizar cabo, requisitado para fazer manutenção. A gente é requisitado para tudo. Você está pensando que você não é pouca coisa não, você é importantíssimo. Sem você, muitas coisas não aconteceriam aqui na Manhã Manda Aqui e nem na Igreja Brasil para Cristo e nem na Missão Desafio. Ah, pastor, eu digo que aconteceria porque Deus enviaria outro. Ah, mas igual você, só você, Paulão. Isso é verdade. E vou dizer uma coisa para você, você é uma bênção. Amém, pastor. Porém, o senhor também. Porém, eu e você... precisamos orar e jejuar muito mais. É verdade, amigão. Você pode terminar o programa, então? Termina aí para os nossos irmãos internos. Oh, meu Deus. Pegado assim de surpresa. Deus abençoe a todos. Que Deus venha guardar a vida de vocês. E não se esqueça, amanhã tem mais Manhã Manda Aqui. Amanhã teremos o pastor Vanderlei com o pastor Ricardo, sempre tratando de um assunto importante, relevante nos dias atuais. E que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe.